Que bênção, né? Glória a Deus. Aqui nós estive ontem ali, como já falei, ali no Potira, né? E pela primeira vez eu recebi uma prenda. Nunca tinha recebido uma oferta. Uma prenda. Amém, queridos? Amados, glória a Deus. Quando eu mandei aqui os irmãos apresentar o Cleilson aqui, ele é reconhecido os irmãos ali no Potira. O Cleilson está com a terceira vez, Cleilson, aqui está aqui, 3, a terceira vez. Ele veio, passou o ano aqui conosco e disse que sentiu o desejo de se congregar conosco. Eu disse, olha, pois traga a sua esposa e vamos conversar, né? É isso? Aí ele vai trazer nessa semana. Por quê? Porque a igreja é do Senhor Jesus, né? Só que ele sabe como é que o ministério, do jeito que é, na verdade, na Iparana é aqui, do jeito que é no Potira é aqui. Nós temos uma linha de pensamento, nós temos uma linha de trabalhar, né? Nós não fechamos a porta para ninguém, porque eu não sou dono de igreja, mas a gente está aqui para, na verdade, abraçar aqueles que querem abraçar a obra do Senhor, né? E isso aí, porque nós aprendemos dessa maneira, queridos, né? E aí ele ficou, não fez, Cleilson? Vai trazer a esposa e tudo mais. Aqui a gente vai, né, fazer, como é que faz aquele negócio todo, quando um ministro vai receber um cargo, é uma sabatina, né? Vai ser a quarta batina, né? Porque é na quarta. E assim, olha, amados, eu estava meditando sobre o que trazer hoje de alimento para a igreja. E como hoje é o primeiro culto do ano aqui, né? Culto de pós-aberto, teve culto hoje de manhã de oração, né? E eu me apeguei ao livro de Jeremias. Por quê? Porque em cada congregação nossa, né, nós já formamos as pessoas que irão trabalhar diretamente conosco, né? Ou seja, os departamentos, aqueles que irão liderar, né? Aqueles que irão, na verdade, estar segurando a mão do pastor, né? Ou seja, irão lhe auxiliar. E nós aprendemos muito, queridos, com o livro de Neemias, né, a respeito de liderar, né, de conduzir pessoas. Por isso que o tema é esse: capacitando outras pessoas a liderarem e também a prosseguirem a obra, porque a obra de Deus é assim, né? Hoje eu estou aqui, daqui a uns 20 anos, não sei se eu estou com a mesma força de hoje, claro que não. E aí, se nós não estivermos fazendo pessoas para passar o bastão, que legado nós iremos deixar, né? E Neemias nos ensina muito bem isso, né? Vocês sabem quando Moisés, né, foi morto, e diz a Bíblia que o próprio Deus chega lá para quem? Para Josué. Quem era Josué? Josué era um servo de Deus e servo de Moisés. Josué é aquele que aonde Moisés pisava, Josué estava pisando. Aí o próprio Deus não escolheu outro a não ser Josué, que era um obreiro fiel a Moisés e primeiramente a Deus, né? E nós, não com preocupação, mas com cautela, né, tanto eu como os pastores, nós devemos entender isso, né? Que nós, na verdade, devemos, né, recebemos a capacitação, mas também para, né, capacitar pessoas a levar
a obra adiante, né? Até porque, entendo bem eu, que um pastor, ele, né, ou seja, um líder, ele não faz nada sozinho, né? Não faz nada sozinho. E a Bíblia diz que bom é andar de dois. Quando um cair, o que é que o outro faz? Pisa na cabeça, levanta, né? E Josué, aliás, Neemias aqui, este livro, querido, nós aprendemos um pouco a respeito de liderança. E um líder, né? Quando falamos em liderança, nós não podemos, na verdade, ser bem-sucedido se nós não formos homens e mulheres que seja de oração, que ame a palavra de Deus, né? E eu me lembro muito bem, né, que Josué, no seu primeiro capítulo, né, quando ele recebe a notícia da situação que se encontrava em Jerusalém, né, primeira coisa que veio nele, por amor que ele tinha ao seu povo, apesar de ter nascido no cativeiro, ele tinha um amor pela cidade e pelo povo, né? E a primeira coisa que Neemias foi fazer foi orar, jejuar pela situação que se encontrava a cidade e o povo ali passando grande, né, dificuldade, né, estava na miséria mesmo. Mas antes de ir ao rei, antes ele passou 4 meses orando, jejuando, para Deus lhe dar uma direção. Aleluia. E aí, essa direção era que ele, na verdade, ia, né, fazer aquela grande obra, mas ele não ia fazer aquela obra sozinho. Ele precisava de pessoas para estar ali com ele. E aqui nós podemos ver, eu escrevi algumas coisas a respeito, né, alguns versículos, textos deste livro, e nós podemos ver que a gente aprende muito, mas muito mesmo, em termos de liderança, com este homem de Deus, Neemias, né? Neemias, né? Quem ainda não leu o livro de Neemias, leia não só uma vez, mas leia várias vezes, que você vai entender o que é liderar, né? O que é estar liderando. E aqui hoje, como nós estamos aqui, o Potiero está aqui, todos com certeza os irmãos que vão tomar de conta de alguns departamentos, com o pastor Liscala, a pastora Elisângela, como nós aqui da sede, como os pastores que estão aqui, né? Nós, na verdade, precisamos entender exatamente a respeito da capacitação, né? Quando nós capacitamos outras pessoas para liderarem, para tomar de conta de pessoas, de gente. E aqui nós podemos ver que liderança primeiro é influência. E é o que nós podemos ver, que Neemias foi um líder que influenciava pessoas, né? Aleluia. E eu gostaria de ver aí, vamos ver o que diz sobre, eu coloquei várias aqui, situações que nós aprendemos em termos dessa liderança com eficiência, né, de Neemias. Eu coloquei algumas, né, posições, e vamos ver a primeira. Liderança é influência. Você jamais vai liderar sem influenciar. E nós podemos ver exatamente 2, 5 e 8.
e disse ao rei: se é do agrado do rei, olha só, e se o teu servo é aceito em tua presença, não era fácil apresentar na frente do rei, principalmente para pedir alguma coisa. Peço-te que me envie a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, ou seja, do meu povo, para que eu a edifique. Coloca o 6 para entrar. Pronto. O 6, bota o 6 também. Pronto. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltará? Aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. 7. Olha aí, irmãos. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a ajudar. 8, completando. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha só, queridos, essa conversa, esse diálogo que ele teve com o rei, foi que quando ele se apresenta ao rei, o rei vê uma diferença nele de outras apresentações. Ele viu que Neemias estava o quê? O seu semblante estava triste. Por que triste? Porque ele ouviu de seu irmão a situação que se encontrava Judá, Jerusalém. E ali, ele, como amando os seus, queridos, lhe veio uma tristeza, e o rei viu o seu semblante diferente. Se ele sentia isto, o verdadeiro líder, queridos, ele ama também a sua pátria, ele ama os seus. Diz: como, Senhor Rei, como eu posso estar alegre a situação que se encontra o meu povo? Agora é o diálogo. Ele agora pede permissão para ir edificar o que estava destruído. Só que nesse diálogo ele começa também a pedir condições. Não adianta você fazer alguma coisa sem você ter condições de fazer. Primeiro ele pede liberação. Me deixa, na verdade, manda carta para que eu possa ter acesso, chegar lá. Manda carta para aquele que comanda o jardim, a floresta, para que eu venha tirar madeira, para fazer as portas, fazer a casa em que eu irei habitar. Ou seja, o que eu precisar. Ou seja, ele ia, mas ele já, na verdade, as portas já começaram o quê? A se abrirem. Mas por que se abriram as portas? Porque, como eu disse, antes de ele falar com o rei, ele passou uma temporada orando e jejuando em favor
daquela causa. Quem pode dar glória a Deus por isso? Isso é importante, né? O desejo dele não ficou só no desejo, mas ele colocou no coração ir ali e fazer a obra que ele tinha tentado no seu coração. Só que Deus estava no controle. Tudo que ele, na verdade, pedia ao rei, Deus estava tocando também no coração do rei. E o rei cedeu todos os seus pedidos e muito mais. Mandou parte do seu exército para lhe ajudar. Viu? Por quê? Porque ele era um homem que tinha influência. Era uma pessoa, com certeza, obediente ao seu Senhor. Era um homem que tinha um estreito com Deus. Toda a direção, querido, que Jeremias tomou, segundo diz aí o último versículo, coloca aí o último, só para a gente entender melhor a parte final. Olha só. E o rei, mas deu, segundo o quê? A boa mão de quem, irmãos? De Deus sobre mim. Ou seja, Neemias, ali ele sabia que Deus estava, querido, amados irmãos, sobre ele. Ou seja, Deus estava ali dando todo o amparado, todas as condições, né? O rei ali abriu mão porque Deus era com quem? Com o rei não, era com Neemias. Neemias. A situação para alguns pode até achar que é fácil, mas não era fácil. E agora nós podemos ver, né? Primeiro, liderança é influência. É você ter influência, né? Uma das principais razões de prioridade, meu irmão, é você influenciar pessoas. O líder, ele influencia. Ele traz a pessoa para perto dele, né, de maneira espontânea. As pessoas se aproximam de você que lidera, querido. Porque, na verdade, Deus é com você. Essa capacidade, quem lhe dá é o Senhor. Não estão entendendo isso? Isso já inicia, na verdade, ele já inicia de uma forma tremenda. Veja aí o 16 a 18, por favor. Do mesmo capítulo 2. E não souberam os magistrados, olha só, aonde eu fui, e nem os que ia, que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma com eles. Então lhes disse, bem verdes, olha só, agora ele conversa, né? Vós, a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Veja o 18 aí, olha só. Então lhes declarei como a mão de Deus, me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, quem disseram? O povo, né? O povo, ele fala, olha só, vocês estão vendo aí a situação que se encontra a nossa cidade, né?
E tanto Deus como o rei, na verdade, foi favorável a mim, né? Aí agora, como também as palavras do rei que ele me tinha dito, então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Ou seja, aí já há uma influência. Os irmãos, aquelas pessoas ali, nós estamos com você, Neemias, né? Esse negócio aí é bom. Essa ideia aí, nós estamos juntos. Aí a gente vê, quem lê o livro, vê exatamente o que aconteceu. Isso, irmãos, essa influência de liderança, ela vem, na verdade, primeiramente, a aprovação de Deus. E aí as coisas começam a fluir. Amém, queridos? E agora o povo estava todos entusiasmados, né? Porque Neemias estava também entusiasmado, alegre, estava querendo ver, né, aquilo ali sendo reformado, sendo reconstruído. Agora o povo diz: eu estou com você, né? Ou seja, este ano nós, na verdade, queremos ver a igreja dessa maneira. Lá no Potira, pastor Liscalo, pastora Elisângela, nós estamos com você para reconstruir algum muro que esteja caído, edificar, como também aqui, como lá na Iparana, né? Agora esse povo, ele é influenciado na liderança. Amém, queridos? Começamos o ano já assim. O que é que você quer, né, pastor, que a gente faça? Aí chega aqueles homens e mulheres de Deus que enviado por Deus: eu estou com você. Isso já é um bom começo, amém, queridos? Conte comigo, né? Nós estamos aqui, a pessoa, porque a liderança é influência, é influenciar. Amém, queridos? Aí já começa, na verdade, a liderança é influenciada. Também grandes líderes são hábeis em expor seus projetos. Seus projetos. Ou seja, quem lidera, ele tem, na verdade, alguma coisa a dizer ao seu liderado: olha, neste ano nós queremos conquistar isso, nós queremos realizar isso. Ou seja, são projetos, na verdade, que só um grande líder pode ter. Projetos. Toda grande liderança, irmãos, ela tem projetos, amém? Veja o que diz aí, 17 e 18, capítulo 2, aí. A mesma coisa que, veja novamente aí, 17 e 18. Né? E ele lhe disse: bem vede vós a miséria, né? Que Jerusalém está assolada e as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, edifiquemos os muros de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Aí o 18 é o povo abraçando o quê? O projeto. É o povo abraçando a ideia. Veja a situação, né? Que ela não é muito boa, mas podemos, na verdade, fazer algo para que ela venha a ser notada. Podemos fazer alguma coisa para, na verdade, ser diferente o ano de 2024. Ou seja, né, muitas coisas têm que ser feitas, amém, irmãos? Agora precisamos influenciar o povo.
povo pode, na verdade, né? Os pastores podem contar com o povo. Eita, meu Deus, tem alguém dormindo aí? Belisca ele aí, mas se estiver dormindo, belisca ele aí, belisca. Os pastores podem contar com o povo, a liderança pode contar com o povo, né? O líder de mocidade pode contar com a mocidade, né? A líder de mulheres pode contar com as mulheres, hein? Né? Aleluia. Os líderes, na verdade, de adolescente podem contar com os adolescentes, sim. Os líderes dos homens podem contar com os homens. É isso aí, porque há projetos, né? Aleluia. E um dos projetos, queridos, é ganhar alma para Jesus. É o primeiro projeto que as nossas igrejas devem ter. É ver vida salva, né? Aleluia. Ontem eu vi testemunho maravilhoso, milagre. Mas hoje também é milagre, irmãos, quando a pessoa aceita Jesus. Esse mundo que nós nos encontramos, queridos, em que muitos que estão dentro das igrejas, em vez de dar bom testemunho, dão mau testemunho, e isso fecha a porta para que pessoas venham e aceitem Jesus. E só o milagre de Deus para acontecer a salvação dessas pessoas. Amém? Mas Deus ainda está às portas para salvar, para libertar pessoas. É um dos projetos, aliás, é o primeiro projeto da igreja. É ver pessoas, o bêbado, o adúltero, né? Fornicador, levantar as mãos e dizer: eu quero aceitar Jesus, como uma certa vez Zaqueu fez. E isso é eu, é você, abraçando o projeto. Aleluia! E aí nós podemos ver líderes inspiram grande confiança no povo. Quando eu estou falando aqui em líder, não é só pastores. Quem toma de conta de pessoas. Essa liderança, ela inspira ou deve inspirar confiança naqueles em que nós estamos liderando. Aleluia! E aí nós podemos ver, amados, veja o que diz aí 3. Aliás, como é muito extenso, né? É 3 de 1 a 32, mas não coloca não. O que é que a gente encontra 3 de Neemias de 1 a 32? A gente vê Neemias, um exemplo, um homem de Deus, né? Uma pessoa sincera, uma pessoa, né? Que na verdade era um exemplo para as pessoas. E isso serviu de inspiração para aquele grande líder Neemias. E essa inspiração, né, isso na verdade traz uma grande confiança ao povo. O povo reconhece, o povo sabe, o povo vê que na verdade essa liderança, ela está compromissada com as coisas de Deus. Amém, queridos? E isso é o suficiente para nós, na verdade, trazer confiança ao povo. Porque o líder é aquele que expressa, primeiramente, o seu comportamento é visível, né? E o povo está atento. O que é que ele quer que a gente faça? O que é que, na verdade, ele quer que a gente realize? Ou seja, é preciso nós, ou seja, todos que lideram, ter a confiança do povo. Confiança, né? Não é manipular o povo, viu, gente? Por favor. Confiança é diferente de manipular. Confiança é aquela pessoa, na verdade, aonde ela estiver, ela testemunha daquela pessoa que lhe lidera. Aleluia. Então, veja o que diz aí 3.
13:13, por favor. De Neemias. 13:13. E por tesoureiro pus, olha só, sobre os celeiros, Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaias, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque se tinham achado o quê? Fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Ou seja, isto na verdade ele trouxe inspiração para quem? Para a sua liderança, para os seus liderados, aliás. Ele começou a distribuir e o povo começou a entender o seu projeto. Outra coisa importante, todas as coisas, entenda bem isso, irmãos, cai sobre a liderança, seja as derrotas ou seja as vitórias. Quando a coisa não dá certo, quem está liderando, o que é que eles dizem? Ou coloca em primeiro lugar quem? O líder. Faz a igreja do pastor Isaías. Tem um camarada lá que fez isso, aquilo, outro. Pastor Isaías. O nome do camarada, da camarada lá não é nem importante frisar. É a igreja lá do pastor Cássio, né? Quem conhece o Cássio? Teve lá um camarada que fez isso, aquilo, outro. Que tudo cai sobre a liderança. Mas também as vitórias. Paz, a igreja do pastor Cássio é uma bênção. Ou seja, o Cássio ele não vai se atrelar apenas nas vitórias, mas a liderança tem que estar preparada, irmãos, para também os momentos difíceis, ou seja, as derrotas. Eu vou entregar isso porque não suporto mais. Não era como eu achava, não era como na verdade eu pensava. Entendemos uma coisa: devemos estar preparados tanto para, na verdade, as vitórias, como também para as derrotas. Para as coisas boas e para as coisas ruins. E devemos ter os lombos grossos. Neemias, ele também passou por essas situações. Amém, queridos? Veja o que veja o que na verdade diz 4, do 9 ao 15. É o livro de Neemias que estamos lendo. Olha só. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia, de noite, por causa deles, os seus adversários. Então disse Judá: já desfaleceram, olha só, irmãos, as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Pensavam eles. Disseram também, porém, os nossos inimigos nada saberão disso e nem verão, até que entremos no meio deles e os mataremos. Olha só, assim faremos cessar esta obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tomavam a nós. Pelo que pus, olha só agora, olha só, cuidado. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, nos altos, e pus também o povo pelas suas famílias,
com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e aos restos do povo: não nos temais. Olha só, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. O último. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha, olha só, irmão, dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Amém, queridos? Ou seja, a situação não era muito boa, mas houve aí uma disposição, né? Os irmãos vigiando ali, eles: não, vamos chegar meia-noite aí. Eles estão cansados, né, de tanto carregar, né, pedra, de tanto carregar peso, estão cansados. Aí a gente vai lá, destrói e a obra acaba, a obra para. Só que Deus tinha despertado a eles, e Deus frustrou todo, irmãos, tudo aquilo que eles estavam tentando fazer contra o povo de Deus. Amém, queridos? Deus tomou a frente, né? Ou seja, nós devemos entender uma coisa, né? Devemos estar prontos para essas situações, né? Tanto situações adversas, para lá na frente nós obtermos o quê? A vitória. A vitória. Eu me lembro quando eu estava aqui construindo aqui, até mesmo alguns que diziam crente de outras denominações, cavando os muros ainda. O que é isso aí? É uma igreja, mas não tem uma bem ali embaixo. Não tem a minha igreja ali, ali é a sua, aqui é do Senhor. Para que tanta igreja, meu irmão? Aí eu disse: meu irmão, quantos bares tem aí? Aí começou a contar. Pronto. A pessoa se cada bar desse para a sua igreja. Lá no Potira, meu irmão, tem igreja, não tem? Deixa lá. Se for de Deus, permanece. Se não for, se tiver outro interesse, não permanece, gente. E alguns, né, ficam até contra vocês, né? A diversidade. Mas está lá Deus, com a sua mão poderosa, dizendo: aqui ninguém mexe. Amém? Aqui ninguém toca. Aleluia. Aqui ninguém toca, porque a obra, ela não pode parar. E nem vai parar em nome de Jesus. Entenda isso, irmãos. Aleluia. Devemos estar prontos para a adversidade, mas sabendo a coisa, que no final nós iremos cantar o hino da vitória. Aleluia. E não fique, na verdade, né, ali com medo de maneira nenhuma. Se você está fazendo a coisa certa, meu irmão, continua, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Ou seja, devemos estar prontos também para, na verdade, as derrotas, como também as vitórias. Aleluia. Grandes lideranças, querido, sempre tem o auxílio de outras pessoas. É como falamos antes. Na obra de Deus ninguém faz só. Na obra de Deus não tem aquela história do eu. É eu para cá, eu para lá, não. Nós. A palavra é nós. Amém, queridos? Este eu não existe em nome de Jesus. Não. É nós. É nós que estamos impulsionados. É nós que realizamos a obra. É nós que cooperamos.
é nós que fazemos. Aleluia! E aqui a gente pode ver, veja o que diz aí a palavra do Senhor. É a mesma coisa ali de 3, 1 e 32. Todas as coisas recaem sobre a liderança. Já falei, a liderança pode ser ensinada. Olha só. Ou seja, nós aprendemos também com nossos liderados. Amém, queridos? Nós entendemos uma coisa: Neemias, ele aprendeu na prática com as pessoas que estavam ao seu lado. E a melhor coisa, irmãos, né, é nós aprendermos a praticar. Conhecimento, o mundo está cheio, viu? Mas eu quero ver a prática, a prática. E Neemias aprendeu na prática. Ele viu os irmãos fazendo e ele aprendeu, na verdade, que aquilo ali, ele estava também aprendendo com os seus amados irmãos. Veja o que diz aqui. 4, do 21 ao 23. Olha só. Olha aí. Que palavra linda, né? Assim trabalhávamos na obra. Metade deles tinha as lanças desde a subida da alva, ou seja, cedinho, até o sair das estrelas, ou seja, até anoitecer. Também, naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E eu, e nem meus irmãos, nem meus moços, e nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos o quê? As nossas vestes. Cada um ia com a sua arma, com as suas armas, a água. É para beber. Olha o cuidado. Hein? Hein? Hein, queridos? Ou seja, era a vigilância. E Neemias olhava para aquele povo, rapaz, que irmãos determinados. De noite estavam vigiando, né? E de dia estavam fazendo o quê? Trabalhando, né? Olha só, né? Passar a noite dormindo não dá, né? O dia, né? Não passei a noite trabalhando, agora eu vou dormir o dia todo. Era assim lá, hein? Trabalhando na obra. Amém, queridos? Ou seja, eles não eram cochilantes, mas eram vigilantes. Estava na obra. Aleluia. E não largava, né? Aleluia, as suas armas nem para quando iam a água. Ou seja, estavam o quê? Determinados. Diga determinados. É isso que Deus espera de nós nesse ano. É isso que Deus espera de nós nesse ano. Nem olhar para a esquerda e nem para a direita, mas olhar para a frente. E deixar, na verdade, quem não quiser fazer o quê? É os sambalate da vida, né? Os Tobias, né?
E o pior é que tem pessoas que não fazem, mas querem atrapalhar. Só que nós não, diga aí, eu não estou nem aí. Diga, eu não estou nem aí com essas pessoas. E Deus também não está nem aí, meu irmão. Mas Neemias viu, aprendeu com esse povo. Rapaz, que povo determinado. Que irmãos, uma bênção. Isso, irmãos, é a liderança aprendendo com as pessoas que estão focados, né, na obra do Senhor. Aleluia. E para encerrar, né, aliás, a liderança deve estar também nas mãos de poucos, mas toda a tarefa deve estar nas mãos de muitos. Ou seja, poucos são os que lideram, né? Porque a liderança está na mão de poucos. Mas, olha só, mas a tarefa está nas mãos de quem? De muitos. De muitos, né? De muitos. Ou seja, todos estão convocados a fazer. Aleluia. E nós podemos ver isso exatamente no capítulo 5, de 1 a 7. Os irmãos determinados ali, né, e vendo ali uma coisa boa. E agora, olha, por fim, liderança, irmãos, implica em responsabilidade por toda a área. É os olhos em toda a área. E nós podemos ver lá no último capítulo, de 1 a 14. Né? Neemias estava ali focado, né? Era uma responsabilidade por toda a área. Ou seja, quem lidera é responsável por tudo. Tudo que der de errado, meu irmão, no ministério, eu sou o responsável. Eu entendo isso. E nós entendemos, nós devemos parar de colocar culpa em pessoas, quando Deus nos dá para liderar. Quem está entendendo? Ah, não fui bem sucedido porque fulano de tal, fulano de tal. Não, de maneira nenhuma. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, meu irmão, minha irmã. E Neemias sabia muito bem disso. Em momento nenhum ele colocava culpa em ninguém. Ah lá, fulano de tal não quer nada, não sei o quê. Alguma coisa precisa ser feita. Você está entendendo? É nossa responsabilidade. Nós temos que entender isso. Não estou falando em culpa, mas é responsabilidade nossa de verificar, de, na verdade, estar administrando. Porque isto vai haver uma cobrança, né? E essa cobrança é daquele que é fiel, que é o Senhor. Viu? Nós somos responsáveis, né? É por isso que Paulo dizia que nós venhamos ter cuidado para não colocar nossas mãos sobre alguém de uma forma precipitada. Ou seja, isso é cuidado, é responsabilidade. É estar atento a toda a área. Tudo aquilo, na verdade, que nos compete. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que possamos aprender com Neemias, amém? Dá para cantar um hino aqui mesmo, bem ligeirinho? De acordo com o que nós ouvimos aí?